Associa a Alfama à água? Sim, era as fontes de águas quentes, as águas termais dos Mouros, era ocupada inicialmente pelos muçulmanos, depois mais tarde os moçárabes e mais recentemente os judeus, até serem expulsos, e agora a gentrificação com os turistas. Histórias de Lisboa, um podcast de Miguel Franco de Andrade. Quentes e boas, quentes, tão quentinhas. Alfama é líder! Alfama é quê? Alfama é conhecida por ser um dos bairros mais antigos da cidade. Durante séculos, fenícios, romanos, judeus, muçulmanos e cristãos habitaram a colina da cidade, virada a sul e a nascente, construindo uma tradição que se tem perpetuado ao longo dos tempos. Parte do segredo para este sucesso corre hoje invisível no subsolo do bairro. Fontes de água termal, quentes e frias, que permitiram o florescimento de atividades económicas cuja memória permanece ainda na toponímia de algumas ruas, terreiros e becos de Alfama e, ao que parece, no próprio nome do bairro. As fontes de água não matavam só a sede aos habitantes, mas também abasteciam os navios que ancoravam no porto antes das grandes viagens oceânicas. Com o tempo e o crescimento da população, as águas tomaram a fama de milagrosas. Houve contendas, banhos, termas e balneários. Alguns destes duraram séculos, ocultados em prédios da frente ribeirinha, o último dos quais até ao final dos anos 70 do século XX, altura em que muitos reclamavam ainda a reabertura da célebre Fonte das Ratas, após o encerramento compulsivo por parte das autoridades de saúde e que por pouco não causavam um motim pelas ruas de Alfama. Neste episódio de Histórias de Lisboa, vamos conhecer o segredo das águas milagrosas de Alfama. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast E nos sites do Expresso e SIC Notícias. Conosco temos a investigadora do LENEG na área da geologia, Elsa Cristina Ramalho. Olá, seja bem-vinda. Olá, bom dia. Olá, Elsa. Vamos falar deste tema que é um tema surpreendente, porque está ali escondido à frente de toda a gente, bem na frente do rio, na zona das mais emblemáticas de Lisboa, que é Alfama, e, no entanto, quase ninguém sabe da existência destas águas. É verdade. E é justamente por isso que elas trazem um fascínio assim tão grande, penso eu. Alfama provém do nome Alhama, que é o termo árabe para fonte quente. Alhama, não é? Alhama, provavelmente essa fonte. E são variadíssimos os topónimos, portanto, os nomes do lugar ali, que fazem referência a estas... a água, na verdade, não é? Exatamente. A própria toponímia da zona tem várias ruas e becos que
cujo nome está diretamente ligado ao uso que se fazia das águas. Portanto, há o beco dos cortumes. Dos cortumes, não é? Que eram tipo peles, não é? Exatamente. Que exigiam, exatamente, como exatamente. há em Marrocos ainda, não é? Exatamente, e seria ali nessa zona que se faria o tratamento dos couros. Depois, ali, o Largo do Terreiro do Trigo, antigamente era chamado o Campo de Lã. Campo da Lã. Campo de Lã, que era aí que Eram lavadas, não é? que eram lavados, etc. Portanto, e eram postos a secar. O beco das barrelas. O beco das barrelas, exatamente. Ainda hoje uma barrela, não é? Exatamente, É quando se põe a água, a roupa dentro da água com o sabão. Exatamente. Portanto, está tudo... a toponimia ali da zona tem uma forte conexão com as atividades que se davam, que se faziam a partir das águas que ali brotavam. Já vamos falar em detalhe cada uma destas nascentes, ou pelo menos daquelas que conseguimos localizar, mas se calhar, aproveitando até o que a Elsa disse, vamos tentar localizar-nos em Lisboa para as pessoas perceberem. Portanto, estamos a falar aqui de uma linha que poderá ter cerca de 1000 metros, mas nós vamos fechar-nos aqui nos 250 metros, mais ou menos, que vão neste espaço de Lisboa, que está, grosso modo, entre o Terreiro do Paço e Santa Apolónia. Passa a Avenida Infante Dom Henrique, junto ao rio, e depois há uma paralela para o lado de Alfama, que é a Rua do Terreiro do Trigo, e cujos extremos são o Largo do Terreiro do Trigo, que já falámos, não é? Portanto, o antigo Campo da Lã, e o Largo dos Chafariz dentro, no lado oriental, onde é o Museu do Fado. É nestes 250 metros que se passa quase Eu andaria tudo. um pouco mais para trás, que é o Chafariz del Rei. Chafariz del Rei, que é um bocadinho à esquerda do Largo do Terreiro do Exatamente. Trigo. Pronto. E aqui conseguimos perceber, portanto, a água corre desde tempos imemoriais, não é? Antes da existência do homem, certamente. Bom, é preciso não esquecer que Lisboa tem uma sismicidade que é notável. E, de facto, aqui na zona de Alfama existem registros, desde os romanos, isso pelo menos de certeza, existem registros desde o tempo dos romanos, da utilização das águas que ali brotavam. Portanto, ao longo dos séculos, foi-se dando usos diversos à água, quer a nível de pequenas indústrias, portanto, indústrias artesanais, quer a nível de, depois de, entretanto, se aperceberem que a água, ao se aperceberem que a água faria bem à saúde, não é? Criaram-se condições para que houvessem tratamentos ali na zona. Por outro lado, o facto da água ser quente e o facto de também haver um caudal muito, muito elevado, significava que poderiam haver outras atividades que também tiravam partido exatamente desse abundante caudal. Como, por exemplo? As lavadeiras de Alfama, por exemplo, e também, por exemplo, a água do chafariz de Del Rey era a água do chafariz Del Rey que abastecia os navios, portanto as embarcações da era dos descobrimentos e do comércio da Índia, das Índias. Portanto, tem esta importância até simbólica. Exatamente. Às vezes as pessoas não imaginam a importância e a ligação que as águas têm à nossa história. E aqui em Lisboa, no coração de Lisboa, portanto em Alfama, que não manteve a traça pós-terremoto, portanto... Não foi reconstruída como a Baixa, exatamente, por exemplo, manteve a traça. Quer dizer, foi reconstruída, mas não foi reordenada. Não, manteve o mesmo ordenamento e felizmente, portanto, pelos vistos não terá havido nenhuma consequência de maior nas nascentes, consequência do terremoto. De facto, as águas sempre foram um motivo de fixação, um motivo de fixação, claro, obviamente, um motivo de economia, portanto, a economia local girava muito à volta das águas, e também depois, na parte mais perto dos nossos tempos, depois a parte termal, a parte do termalismo que foi aí desenvolvida. Isso é que é incrível, estas águas tinham características termais, podemos equipará-las a termas, e depois até há uma história muito engraçada com a qual vamos terminar, que é a chamada Fonte das Ratas, que é uma coisa que já aconteceu nos anos 60 e que quase gerou um motim em Alfama quando uma destas fontes foi encerrada. Exatamente. Mas então vamos começar realmente pelo início, e então temos esta Alfama, este arrabalde oriental da cidade, não é? O centro da cidade era um bocadinho ali na zona mais de onde é o atual Campo das Cebolas, até à Colina do Castelo, não é? Esta é a zona oriental. Temos uma população provavelmente muito
popular de alguma forma, não é? Misturada com se calhar algumas casas e algumas casas mais... Sim, em que esta água é essencial para o dia-a-dia e portanto, será parte também da razão da fixação das pessoas ali. Sim, também. Portanto, o facto do caudal das águas ser bastante elevado significava que poderia haver abastecimento, muitas destas alcaçarias, portanto, que é o nome delas. Alcaçarias. É um nome árabe, certo? É um nome árabe que não há consenso relativamente à sua origem. Não se sabe muito bem se tem a ver com estabelecimentos comerciais, se tem a ver com termas, não é? Com termas, não se sabe, não há consenso, não há consenso. Há, no entanto, uma certeza, há ainda hoje um largo das alcaçarias. Há um largo das alcaçarias, exatamente, que por baixo tem um reservatório. Por baixo tem o reservatório onde outrora foi o tal tanque das lavadeiras. E é, portanto, uma zona muito central nesta questão das nascentes de água em Alfama, que imaginamos que fosse, portanto, uma zona onde havia cristãos, muçulmanos, judeus. Sim, não é? sim. E sim, havia uma grande mistura de culturas e por vezes até não deixa de ser curioso, e isto diretamente relacionado com as águas, não deixa de ser curioso que essa mistura de culturas por vezes criava alguns conflitos e isso reflete-se na utilização das bicas do chafariz del Rei, que tiveram que ser, portanto, as bicas do chafariz del Rei tiveram que ser divididas de acordo com a proveniência dos utilizadores. O que não deixa de ser curioso, porque... Mulheres, homens, livres... Sim, escravos. mais isso. Mouros, portanto, havia ali... A divisão das bicas refletia a diversidade da cidade. Portanto, Chafariz del Rei, nós temos estado a falar, é o extremo ocidental desta linha que estamos a falar, portanto, Baixa Idade Média, estamos a falar, portanto, da Idade Média, mas começamos a ter referências às nascentes propriamente ditas. Portanto, há aqui logo uma primeira referência que eu me lembro, que é uma das referências mais antigas, que é a do chafariz dentro de 1285, e portanto, quer dizer, pelo menos nessa altura nós já sabemos que havia ali uma saída de água. Sim. Não, mas até antes, porque a primeira referência escrita às nascentes da Alfama vem de um geógrafo árabe que descreve a existência de duas nascentes junto à Porta da Alfama, portanto, à Porta das Termas. Repare-se, o nome portanto, inicialmente o chafariz de dentro tinha o nome de chafariz dos cavalos. Chamava-se chafariz dos cavalos. Depois, entretanto, com a construção da muralha da cerca velha, portanto, o chafariz de dentro ficava dentro de portas. Daí se chamar chafariz de dentro. E não deixa de ser curioso também que chamava-se chafariz dos cavalos porque as bicas eram focinhos de cavalo. E curiosamente, portanto, supostamente desde os tempos romanos, terão persistido, e quando foi o cerco de Lisboa, a população escondeu essas bicas. Portanto, e elas tornaram a aparecer, depois entretanto tornaram a aparecer. Ok. É essencial num momento de cerco ter acesso à água, não é? Exatamente. E também preservar os tesouros que existiam ali na zona. E eu penso que os cavalos eram cavalos de bronze, supostamente, portanto deveriam ser realmente bonitos. E, aliás, é o que lá está agora. Portanto, a Câmara recuperou pelo menos o conceito e pronto, e de facto... Aqui no Largo dos Chafariz dentro. No Largo dos Chafariz dentro. Mesmo em frente ao Museu do Fado, também para mesmo as em frente ao museu, sim. Exatamente, mesmo o Largo dos Chafariz dentro é mesmo em frente ao Museu do Fado, e a muralha fernandina passava exatamente a meio do largo. Do atual largo. E então, quando é que começamos a ter, portanto, essas referências árabes, depois a referência ao chafariz del Rei, que já falámos, 1285, e como é que continua essa referência, sendo que a partir de certa altura parece-me que também começaram a ser utilizados ou começa a haver provas de que estas águas começam a ser utilizadas para banhos? Sim, por volta de 1600 há uma referência às virtudes terapêuticas da água, isto é, quem a bebesse, pronto, aparentemente teria benefícios para a saúde. A partir daí, em 1726, portanto, um século depois, o médico do rei Dom João V, portanto, Francisco Fonseca Henriques, no seu Aquilégio Medicinal,
ele descrevia as águas da Alfama, as várias águas e as suas virtudes terapêuticas, como fazendo bem a um sem número de problemas de saúde. Como por exemplo? Olha, eu vou-lhe ler aqui, eu acho muita graça a isto, acho isto particularmente engraçado. Vou ler aqui só, por exemplo, o que Francisco Fonseca Henriques escrevia a respeito das alcaçarias, a que ele chamava Caldas de Lisboa Oriental. Caldas de Lisboa Oriental. Exatamente. Estas águas são de muita utilidade em curar as intemperanças quentes das entranhas do sangue, do útero, dos rins e das mais partes do corpo, e os estupores e paralisias espúrios, a debilidade do estômago, a fraqueza e queixas das juntas que ficam das gotas artéticas e reumatismos, as convulsões, os acidentes do útero, os vômitos dos hipocôndrios, as diarreias. Para os achaques a que chamam do fígado, são prodigiosos, porque curam as pústulas, sarnas, impingens, lepra e todos os achaques e defundações cutâneas. Que horror! Pronto, metade destas coisas eu não sei o que são, destas doenças não sei o que são, mas acredito... Mas não soa nada bem. Não soa nada bem, mas acredito que fossem de facto milagrosas para tudo isto. E também nos dá uma imagem, uma ideia das dificuldades, das doenças, não é? Numa altura pré-científica da medicina. Exatamente. E de certa forma, vamos lá ver, ainda hoje o termalismo é uma componente muito importante e muito natural na cura e na recuperação de inúmeros problemas de saúde. Portanto, isto no fundo era o termalismo dos séculos passados. Curiosamente, até a Rainha Dona Maria I terá mandado construir um passadiço desde o Terreiro do Paço até à zona das Alcaçarias para que ela própria pudesse beneficiar das virtudes terapêuticas da água. Estamos a falar século XVIII, não é? Sim, exatamente. Sim. Por esta altura. Do médico real do Aquilégio Medicinal. O que é absolutamente surpreendente é que alguns desses estabelecimentos estiveram abertos até há cerca de 40 anos, não é? É verdade. Final dos anos 70, ou pelo menos no papel nos anos 70, talvez tenham terminado definitivamente nos anos 60. Isso é que é surpreendente. Há a ideia de quais foram os primeiros que surgiram e como é que se chamavam? Portanto, as alcaçarias do Duque terão sido as primeiras... Alcaçarias do Duque. As alcaçarias do Duque terão sido as primeiras a ser utilizadas de uma forma mais regular. Alcaçarias do Duque, porquê Duque? Do Duque do Cadaval. Okay. Do Duque do Cadaval, portanto o nome do estabelecimento advém do Duque do Cadaval, que curiosamente decidiu criar aquele estabelecimento e oferecê-lo à população de Lisboa. Portanto, era proprietário daquele exatamente. Edifício, exatamente. Onde brotavam as águas. Onde brotavam as águas, exatamente, duas nascentes, uma em cada em paredes, as duas em paredes distintas do edifício, e muito perto, portanto na Rua do Terreiro do Trigo, passaram um pouco mais tarde pelo menos a haver registros da existência de outros estabelecimentos termais que mais tarde vieram a denominar-se as Alcaçarias da Dona Clara, as Alcaçarias do Batista, e depois, muito próximo, mesmo ao pé do chafariz de dentro, os Banhos do Doutor. Os Banhos do Doutor, é um nome maravilhoso. Exatamente. Doutor Fernando, segundo eu sei, era o Doutor Fernando. Exatamente. Sim. Mas essas quatro foram aquelas que foi pedido um alvará de concessão no final do século XIX. Houve outras alcaçarias. Portanto, 1800 e muito. E muitos, muito perto de 1900. Mas já estariam em funcionamento antes. Já, claro. Portanto, o Duque do Cadaval, isto foi em 1716 que comprou o estabelecimento. Portanto, há século e meio antes desse alvará. Exatamente. E o que é curioso ali na zona, e isso nós, portanto, eu como geóloga, e quando andámos a fazer estes trabalhos, nós apercebemos-nos, os inventários hidrogeológicos do século XIX mostram que em muitas casas havia poços. Os proprietários tinham poços. Portanto, eu acredito que houvessem muito mais nascentes do que aquelas que até são referidas normalmente na literatura. Apesar disso, houve outras alcaçarias conhecidas, como por exemplo os Banhos do Mosteiro de Alcobaça. Também ali na zona, na rua? Também ali na rua, muito próximo do Largo dos Chafariz dentro, que era dos monges do Mosteiro de Alcobaça, da Ordem de Cister, e, portanto, há registros desses banhos no século XIV.
século XIV. Do século XIV, 1300 exatamente. 1300. Há 700 anos. Exatamente. E, curiosamente, portanto, e os registros é curioso porque houve uma contenda acerca desses banhos entre a Câmara Municipal de Lisboa e os monges do Mosteiro de Alcobaça. Portanto, houve para lá um problema qualquer e isso ficou registado. Curiosamente, na década de 40 do século XX, portanto, em 1940, por volta disso, ainda estavam em funcionamento. Havia um poço ainda que nesses banhos que ainda estava em funcionamento. Portanto, os banhos, propriamente dito, a água, esteve visível, vá lá, durante mais de 500 anos. Portanto, agora está tudo desaparecido. E nós temos também o registro e o inventário rigoroso, não só das nascentes, como também da geologia, porque todos esses levantamentos foram feitos antes da impermeabilização dos terrenos. Ok. Foi isso que selou, digamos, o fim das fontes brotarem para e não para só, repara, a água, antigamente não havia água canalizada, não havia saneamento, portanto toda aquela água estaria com certeza contaminada. Portanto, a partir do momento em que começam a ser exigidas um maior rigor na qualidade química da água, na qualidade química e bacteriológica, era o fim anunciado das águas, não é? Portanto, claro. E elas passaram também a ser canalizadas, certamente, não é? E à medida também, provavelmente, que foram construindo, até na reconstrução do terremoto, imagino, e posteriormente, quer dizer, a própria qualidade da construção da Alfama deve ter influenciado também. Com certeza. Portanto, as águas desapareceram, foram tapadas, todas aquelas nascentes com as impermeabilizações desapareceram e iam havendo estes furos, se calhar, privados que as pessoas mantinham. Sim, estes furos privados, depois as pessoas também, como acreditavam muito nas virtudes terapêuticas da água, também continuavam a insistir a utilizar, mas depois, ao mesmo tempo, também os Ministérios da Saúde da altura também foram regulamentando. Exatamente, foram regulamentando e houve algum fim anunciado das águas. Isso já em pleno século XX, não é? Sim, no início do século XX, sim. E depois as últimas dos banhos do Duque. Se bem que as alcaçarias do Duque tiveram em funcionamento real, portanto até foram fechadas, deixaram de estar em funcionamento em 1966 e depois em 1978 a construção foi definitivamente adulada. É muito tardio, de facto. É verdade, eu já era nascida, já tinha 10 anos na altura, portanto. E então o que é que se sabe sobre estes balneários? Como é que eles eram? Quem os frequentava? Como é que eram organizados? Ora, os balneários, portanto, cada uma destas alcaçarias tinham tamanhos diferentes. Ao terem tamanhos diferentes, também tinham um número de quartos, de compartimentos diferente. Portanto, as maiores seriam as alcaçarias do Duque, e depois as mais pequenas seriam os banhos do Doutor, que tinham só para uns 5 quartos. O que é que tinham estes estabelecimentos termais, balneários públicos, que não se pode chamar de estabelecimento termal ao que estava em funcionamento? Porquê que diz isso? Não tinham a categoria, digamos, para ser considerados estabelecimentos termais? Não, vamos lá ver. O estabelecimento termal é aquilo que nós temos agora, que é uma coisa que tem instalações e há uma garantia de que o recurso hidrogeológico que é utilizado tem condições químicas e bacteriológicas e tem uma estabilidade química boa para que possam ser utilizados. Portanto, os balneários invocam uma certa rudimentariedade das instalações e é o que acontecia. Portanto, não é nada daquilo. Nós, ao falarmos de estabelecimentos termais, poderemos estar eventualmente a traçar um paralelismo ao que existe agora. Não seria nada disto. Portanto, apesar deles dizerem que havia separação de homens e mulheres e que havia, sim, não havia cá mistura. Havia separação de homens e mulheres, havia um compartimento para doenças infecciosas, havia também um outro compartimento para indigentes, não é? Portanto, e os indigentes tinham que provar que eram indigentes, e essa prova era feita através do parco e do médico, e essa indigência tinha que ser atestada por um notário. O que devia ser extremamente difícil para um pobre ter um atestado da sua pobreza. Não sei, de facto, antigamente, portanto, um indigente
tinha que dar algum trabalho, dava algum trabalho uma pessoa provar que era indigente. Independentemente de estar na cara que era indigente. Exatamente. E isso também me remete para a pergunta de pagava-se, obviamente, para... Pagava, sim. Havia alguns banhos, os banhos mais reputados seriam um pouco mais caros, os outros eram mais baratos, e havia banhos de primeira e havia banhos de segunda, portanto havia ali uma estratificação social mesmo dentro dos próprios balneários. Okay. E como é que seriam a diferença entre os melhores e os piores? Acha que seria muito, muito significativa? Quer dizer, vamos lá ver. Como é que se traduzia essa diferença? No tamanho das tinas? Eu penso que, portanto, na própria capacidade de manutenção dos próprios banhos. Obviamente que os banhos mais pequenos teriam uma capacidade de manutenção menor do que uns banhos com mais compartimentos e que por esse motivo teriam com certeza um maior lucro do que aqueles mais pequenos, não é? Porque, tanto que a verdade é que, por exemplo, os banhos do doutor pediram o seu alvará de concessão no final do século XIX e só funcionaram durante 5 meses. Muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Portanto, e esses eram os que tinham 5 compartimentos. Portanto, ok, não tinham viabilidade, não é? Pela sua... Eu creio que não. Dimensão. Creio que não. Acha que seriam os do Duque que seriam os mais reputados, não é? Sim, com certeza. Seriam locais interessantes para a população com mais recursos frequentarem, ou isto era um nicho para uma população mais carenciada? Eu penso que seria mais isso. A população com mais recursos ia a termas mais reputadas. E às Caldas da Rainha? Provavelmente, e outras. Portanto, a população de Lisboa de recursos baixos, portanto, até porque nem havia, pela exiguidade do espaço, nem poderia haver, teria que obrigatoriamente haver alguma mistura. Não estou a ver as classes mais altas a misturarem-se desta forma com as classes mais baixas e até com indigentes, porque também o espaço era muito curto e eles de certeza que se cruzavam com os indigentes. Claro. Uma vantagem que estas águas tinham, ou algumas destas águas tinham, é que elas vinham quentes. Exatamente. Portanto, estamos a falar de que temperaturas, mais ou menos? Cerca de 30 graus. Sim, 27, 28, 29. Foram registados 34 graus, mas isto... Para, isto é tudo temperaturas históricas, atenção. Sim. Isto é tudo registadas no século XIX. Exatamente. Isto nos balneários e nas alcaçarias que há registro. Mas atenção que mais recentemente, isto em 1970, na década de 70, foi feito um furo para um metropolitano, portanto, um furo geotécnico para provavelmente para a estação entre Torreiro de Paço e não, tem que se fazer estudos, pronto, para fazer os túneis tem que se fazer estudos, e dentro desses estudos foi feito um furo, uma sondagem no Largo dos Chafariz dentro, portanto, no próprio chafariz. Essa sondagem teve 25 metros de profundidade e a partir dos 12 metros, entre os 12 metros e os 18 metros de profundidade, atingiu-se uma camada arenosa que de repente a água brotou com artesianismo, portanto era um repuxo a 1 metro de altura, cerca mais de 10 metros cúbicos por hora. Um caudal muito elevado. Muito elevado. Há registros, portanto, isso foi na década de 70, há registros fotográficos e de facto é espantoso. E quanto à qualidade da água, o que é que se sabe, para além das qualificações que se fazia em tempos em que era difícil aferir essa qualidade, ou se calhar tinham na altura e com a poluição e com a ocupação do solo deixaram de ter, mas o que é que se sabe sobre a própria qualidade das águas, a natureza das águas? Ora bem, as primeiras análises químicas no século XIX eram muito rudimentares. Entretanto, em 1952, um senhor denominado Amar de Almeida, no seu livro Lisboa, Capital das Águas, reconstituiu a composição química de algumas dessas águas a partir dessas análises rudimentares, e ele próprio ainda analisou algumas das águas que nessa altura ainda se encontravam por lá. E pronto, são águas bicarbonatadas cálcicas ou sódicas e têm resíduo seco de cerca de 600 miligramas por litro. O que é que isso quer dizer? Portanto, na prática não quer dizer nada de especial. Portanto, a composição química das águas reflete
a circulação profunda e as formações geológicas que as águas atravessaram. Portanto, essa composição química reflete a composição das formações geológicas atravessadas no seu circuito em profundidade. Mas é comparável, por exemplo, a outras águas, esses valores são comparáveis a outras águas que noutros locais são utilizadas, sim, com certeza, para com efeitos certeza. terapêuticos, Sim, ou mesmo para beber. Sim, claro. E eram procuradas para beber estas águas? Dizem que sim. Uma das para os problemas digestivos e os vómitos dos hipocôndrios, portanto eu acredito que isso fosse que servissem para melhorar digestões e o que é curioso é que esta fama prolongou-se ao longo do tempo até ao ponto de, em plenos anos 60, portanto já com canalização praticamente universal, não é? Das águas e dos esgotos, houve uma espécie de motim nas ruas de Alfama. Sim, isso é engraçado. A minha mãe ainda se recorda disso. Há artigos de jornal, nomeadamente o Diário Popular, não é? De 1966. O Largo das Alcaçarias, que foi o antigo tanque das lavadeiras, portanto, aquilo no século XIX, as lavadeiras lavavam lá a roupa. Portanto, os habitantes de Alfama. Exatamente. E a Companhia das Águas, entretanto, em 1880, tapou o local, portanto, criou o chamado o Largo das Alcaçarias. E tapou porquê? Se estava em uso? Vamos lá ver, inicialmente, aquilo aparentemente não era uma coisa muito salubre, pelo que nós podemos ler. Aquilo eram muitas mulheres a lavar, aquilo provavelmente elas não se davam bem, provavelmente, pois aquilo era as pedras de lavagem, aquilo pelo que eu percebi, pelo que é percebido da literatura, formavam uns fábricos muito, muito intrincados. Aquilo devia ser um espetáculo assim um bocadinho estranho. Quase que conseguimos ouvir a zaragata e o Exatamente, ruído. muitas zaragatas, muita confusão, depois as mulheres com as saias arregaçadas, aquilo era capaz de constituir ali um certo choque de... E parece, pelo que está a descrever, ainda digamos um fenómeno mais natural do que construído, portanto ali com uma água a brotar. Exatamente, um afloramento. Exatamente, a água brotava e as mulheres lavavam lá, portanto aproveitavam o facto da água ser quente, as mulheres lavavam lá. Depois, entretanto, mais tarde houve obras que permitiram organizar um bocado... As tais obras da Câmara de que falava, não é? 1800 não, elas fecharam, portanto, digamos que terão controlado melhor o tanque, portanto, o fluir da água no tanque. Depois, com o encerramento do tanque das lavadeiras e taparem o tanque... Deve ter sido uma grande maldade. Eu volto aqui para a população de Alfama, não é? Que se viu privada de um recurso importante, não é? Não sei porque, pronto, vamos lá ver, isto tudo evolui, não é? Portanto, se calhar o tanque foi tapado porque chegaram à conclusão que teria que ser. Portanto, às vezes as coisas não acontecem por acaso. Certo. Mas aquilo que nós estávamos a falar, portanto, essa tal nascente, foi posta a descoberto quando umas obras no local do antigo tanque das lavadeiras, no Largo das Alcaçarias. Largo das Alcaçarias. Exatamente. E foi posta aí umas obras num muro, foi posta a descoberto uma nascente que dominou Fonte das Ratas. Portanto, a Fonte das Ratas. Se calhar esse nome já descreve um pouco a situação insalubre. Um bocadinho, exatamente. Explica se calhar aquilo que eu estava aqui a defender, um hipotético povo de Alfama, e se calhar, enfim, devia ser um sítio que realmente com a presença de pestes, de ratos, não é? Sim, eu imagino que não fosse o sítio mais agradável, porque pronto, o que está registado, o que se supõe é que chamaram Fonte das Ratas à nascente exatamente porque o local estava degradado. Portanto, mas realmente foi um grande êxito, foi um grande sucesso, e as pessoas acreditavam piamente que as águas tinham virtudes terapêuticas. Portanto, apesar desse encerramento e dessa tentativa de higienização, continuavam pessoas a ir lá a uma saída de água que provavelmente persistiu. Sim.
Sim, portanto, as pessoas continuavam a inspeção de águas, portanto, que era na altura o organismo de tutela. Portanto, a água nunca foi legalizada, nunca houve análises químicas feitas a essa água, portanto, era apenas a reputação da água que criava aquela multidão toda. Aquilo chegavam a ser enchidos mais de 350 garrafões por dia. Portanto, aquilo era uma multidão que afluía à nascente. Devia acompanhar as várias horas do dia. Sim. E se calhar até da noite. E da noite, provavelmente. Pelo menos se calhar era quando era mais calmo ir até lá. E então, certo dia nos anos 60, 1963, salvo erro, Sim. decidiram então encerrar de vez esta... Sim, esta fonte. entretanto detectou-se que a água tinha contaminação fecal e, portanto, estava fora. É o problema das águas que existiram ali em Alfama. Portanto, como não havia saneamento, a atividade antrópica era muito intensa e depois, claro, que haveria contaminação. Uhum. E, portanto, causou imensos protestos. Eu estou aqui a ler um excerto da notícia do Diário Popular da altura, não é? Protestos dos populares que persistiram até aos anos 70, onde se liam cartas, onde eram enviadas cartas para os jornais até aos anos 70 a pedir a reabertura da fonte. Exatamente. Pronto, a geração da minha avó, quando se convencia que alguma água fazia bem a alguma coisa, morriam por isso, a defender essa sua convicção. Sim, esse recurso. Exatamente. Não, a água da fonte das ratas, para muita gente, era água quase milagrosa. Portanto, continuaram a defender a existência da nascente. E o que é feito então agora destas águas? Nós já aflorámos mais ou menos o que aconteceu. É legítimo pensar que água quente e doce estará a correr para o Tejo em vão? Doce? Ou não salgada? Sim, estará. Não sei se será em vão, repara. Portanto, atualmente, poder-se aproveitar. Nós sabemos que a água era quente. Sabemos mais ou menos as características da água. E sabemos que a água existe. Portanto, em 1970 foi feito o tal furo e o furo... Exatamente. Portanto, a recuperação, a reativação, o renascimento das águas de Alfama enquanto recurso hidromineral, repare que nós estamos agora já a falar nos dias atuais, em que são necessários requisitos bastante rigorosos para que uma água seja qualificada de água mineral natural. Isso é possível desde que haja interessados e que, atenção, e isso é muito importante, tudo aquilo que nós tínhamos eram nascentes. Para evitar essa tal contaminação, terá que ser feito um furo profundo que isole as camadas superficiais e a água superficial contaminada, e se consiga captar água, de facto, água que vem de zonas mais profundas. De mais profundidade. E vê alguma possível utilização prática disso? Olha, portanto, vejo que, ao sabermos que a água é quente, não há esses requisitos da contaminação. Portanto, se captar água quente, através de bombas de calor, podemos aquecer edifícios, aquecer e arrefecer, aquecer edifícios particulares e edifícios públicos. Portanto, há ali um recurso geológico que poderá ser explorado, quer sob a forma de água mineral natural, quer sob a forma de recurso geotérmico. A verdade é que nos últimos anos houve algumas movimentações no sentido da classificação destas fontes, nomeadamente das alcaçarias do Duque, não é? Sim, foram classificadas agora em 2024. Mas logo em 2012 creio que já havia alguma classificação, não é? Isto foi um processo longo, porque eu costumo dizer, as coisas antes de serem antigas são velhas. Uhum. E, bem visto. Exatamente, as coisas antes de serem antigas são velhas. E aquilo estava completamente tudo ao abandono. E na altura, a Carla Lourenço e eu estávamos no Instituto Geológico e Mineiro e começámos a fazer uns levantamentos num projeto que nós estávamos envolvidas. Começámos a achar, portanto, o Instituto Geológico e Mineiro tinha registros e tinha muita documentação sobre estas águas e começámos a achar curioso, pois felizmente isto portanto, ao longo de vários anos, conseguimos concentrar um conjunto improvável de pessoas
de diversos backgrounds, portanto, a Ana Martins, a Manuela Leitão, que é arqueóloga da Câmara, sim. arqueóloga da Câmara, a Cláudia Pinto, muito conhecedora das muralhas de Lisboa. Exatamente, a Cláudia Pinto, que é geóloga da Câmara, e também, entretanto, o Instituto Geológico e Mineiro divergiu para a Direção-Geral de Energia e Geologia, onde está a Carla Lourenço. Nós, no Laboratório Nacional de Energia e Geologia, no LNEG, exatamente. O meu colega Raico Dias, o Ruben Dias, o João Carvalho, portanto, todos nós geraram um grupo de trabalho, de certa gerámos forma, um grupo de trabalho, portanto, interessado por este fenómeno. Exatamente, também na Direção-Geral de Energia e Geologia, o Dr. José Cruz. Portanto, um conjunto de pessoas improvável que todos tinham em comum o facto de quererem, de acharem isto curiosíssimo e achar que valia a pena investir na reativação, pelo menos, das nascentes da Alfama como circuito de turismo. Muito bem. Obrigadíssimo por esta tentativa de trazer à luz este segredo bem escondido à vista de toda a gente. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Queria também fazer um agradecimento ao João Martins e ao Nuno Dias por terem ajudado na produção deste episódio. Histórias de Lisboa tem a autoria de Miguel Franco de Andrade, sonoplastia de Salomé Rita, coordenação técnica de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. O genérico é de Nuno Rosa e de Maria Antónia Mendes. Siga-nos no Instagram histórias.de.lisboa, onde vamos mostrar exatamente onde era cada uma destas alcaçarias, destes banhos, e mostrar também atualmente onde é que eles estão e o que é que está naquele lugar. E não esqueça de ver o próximo episódio na próxima semana. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias.